Olá, meu nome é Juliana Vargas, tenho 38 anos. Trabalho na área de psicopedagogia e eu venho aqui agora com o intuito de fazer esse vídeo para vocês, passar um pouquinho para a gente poder compreender como é que funciona o processo da aprendizagem. A gente ouve muito no consultório os pais perguntando, querendo, meu filho está com um problema na escola, está com dificuldade, não está conseguindo reter, não está conseguindo prestar atenção. Só que é importante a gente conhecer um pouquinho da fisiologia, um pouquinho do processamento dessa informação, como é que o nosso organismo faz para reter esse conteúdo que foi passado pelo professor. Bom, isso começa desde quando a gente está grávida, conforme vai se desenvolvendo esse feto, o cérebro vai crescendo também e cada área daquele cérebro é importante para a área da cognição, para a área sensorial, para reter as informações. Então, como é que o nosso organismo ele é composto? Falando especificamente do sistema nervoso central, que é a parte que mais nos interessa em relação à aprendizagem. O sistema nervoso central ele é composto pela medula espinhal e pelo encéfalo. O encéfalo ele é composto pelo cerebelo, o tronco cerebral e o cérebro. O cérebro é a parte, vamos dizer assim, que a gente mais estuda, conversa, a parte mais complexa de todo esse processamento de sistema nervoso central. O cérebro é a parte mais complexa que desenvolve a parte da cognição, da aprendizagem, da memória. Então, por isso que é importante a gente conhecer de forma assim rápida. Nós temos o nosso cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Cada hemisfério é dividido em 4 lobos. O lobo frontal, que é a maior parte do nosso cérebro, ele é responsável pela parte da inibição, que nos controla, quando a gente sabe que não pode falar tudo o que a gente pensa. Às vezes uma pessoa já numa determinada fase, pessoas até mais velhas que estão com o sistema neurológico afetado, talvez eu devam ter visto uma pessoa que fala palavrão, não consegue muito ter aquela inibição. É um processamento, alguma coisa na parte do lobo frontal que está afetado. Depois nós temos o lobo parietal, o occipital, que é na parte de trás, que se relaciona com a visão, e temos o lobo temporal. O lobo temporal é responsável pela parte auditiva, pelo paladar, pela parte gustativa. Trazendo assim de forma mais prática para o nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala do lobo frontal, que eu estava comentando, que é responsável pela parte da concentração, da memorização, é importante a gente perceber que as crianças que desenvolvem, muitas vezes têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, eles têm um prejuízo na área cerebral que se localiza no lobo frontal. E isso, muitas vezes, isso daí é uma questão fisiológica. A criança tem uma deficiência nessa área frontal. Só que para isso, é necessário uma avaliação de um neurologista. O profissional de psicopedagogia, ele pode fazer identificação, aplicar testes, que são testes padronizados, que vão levantar uma suspeita de que a criança possa ter esse transtorno. A partir desse momento, tu vai encaminhar para outros profissionais. Por isso que quem trabalha e quem pode dar um diagnóstico em relação a um transtorno de aprendizagem, normalmente é uma equipe multidisciplinar, em que envolve um psicopedagogo, um psicólogo, o neurologista, para que a partir daí comece a identificar a falha, vamos dizer assim, nesse processamento de concentração da criança. E a partir daí ser traçado um planejamento, uma intervenção apropriada para aquele caso específico. Porque hoje, infelizmente, a maioria das escolas acabam rotulando os professores, até por falta de conhecimento, porque o professor que é formado na área de pedagogia, ele não tem o conhecimento adequado em relação aos transtornos de aprendizagem. Então ele vê aquela criança que não consegue se concentrar, que não consegue reter informação, ou que é super agitada e já rotula como
TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A partir do momento que a gente consegue que o profissional adequado, o neurologista, junto com outros profissionais, conseguem detectar que aquela criança realmente tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, aí se entra com a medicação adequada junto com outros processos de intervenção, que ele pode trabalhar com uma psicopedagoga. Mas, infelizmente, hoje nós temos muitos casos de crianças sendo rotuladas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sendo que não é realmente um caso específico de TDAH. São crianças ativas, as crianças hoje vivem num mundo tecnológico, que tudo acontece mais rápido. E às vezes na escola, dentro de uma sala de aula, o professor não tem a mesma capacidade de reter o aluno que um videogame tem, por exemplo. O aluno tem mais interesse pelo videogame do que pelo conteúdo que está sendo dado pela professora. Por isso que a gente tem que ter muita cautela com a questão da medicação. Porque a medicação ela traz benefícios para quem realmente tem o transtorno, quem tem o problema detectado, porque quando não há e é utilizada a medicação, ela é prejudicial, porque nós estamos falando de uma anfetamina que trabalha diretamente no sistema nervoso central, então ela pode trazer prejuízos quando não for medicada adequadamente, porque ela vai fazer com que o teu cérebro, a tua concentração se torne melhor e tenha um processo de retenção da informação naquele momento que tu está com a medicação, que ela não tem uma duração muito grande também. Agora, depois acontece uma série de processos, o teu organismo, o teu cérebro, ele fica de certa forma um pouco mais cansado porque ele foi extremamente exigido naquele momento em que ele estava sob efeito da medicação, mas claro, quando é necessário, ele tem um bom benefício. Mas enfim, a gente falou um pouquinho só sobre esse processo neurológico, falamos um pouquinho do sistema nervoso central, para que a gente conheça fisiologicamente da estrutura do nosso cérebro, da estrutura do nosso organismo e como é que funciona essa orquestra que é o aprendizado, como é que é a gente reter uma informação. Então, o referencial teórico que eu gostaria de deixar registrado aqui, que eu utilizei para buscar informações em relação a esse vídeo, é esse livro de neurociências. É um livro de neurociência aplicada da editora Artmed, são diversos autores e fala bem de forma detalhada o processamento do sistema nervoso central e fica a dica aí para quem quiser buscar um pouco mais de informação. Também posso dar como um exemplo esse livro, que é um livro de bem mais fácil compreensão, que é o livro de Neurociências e Desenvolvimento Cognitivo. Então fica esse livro também como dica, que foi utilizado para referência desse material. Então eu peço para vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostaram e acompanhem os próximos vídeos, que eu vou trazer mais informações em relação à aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e de que forma que a gente pode ajudar nossos filhos, nossas crianças aí a melhorar o desempenho escolar. Um beijo e até a próxima!